ICMS na base PIS/COFINS, ISS na base PIS/COFINS, PIS/COFINS cálculo por dentro, PIS/COFINS na base do ICMS, ISS cálculo por dentro, ISS sobre tributos federais, ICMS na base da CPRB, ISS na base da CPRB, ICMS-ST na base PIS/COFINS, DIFAL de ICMS na base PIS/COFINS. PIS/COFINS ao molho madeira acompanha purê de mandioquinha e vinagrete. Esse é o menu de teses de tributo sobre tributo, essa maluquice que tem aqui no Brasil. Isso leva a gente a mais um Psychodance. E agora a novidade, CBS e IBS na base do ICMS e CBS e IBS na base do ISS, olha que legal. É isso mesmo, do jeito que passou a emenda constitucional número 132 e a lei complementar número 214, os tributos novos sobre o consumo CBS e IBS vão compor a base de cálculo do ICMS e do ISS. Olha que beleza. Mais uma vez podemos discutir tributo sobre tributo. Olha só que legal. Muito embora não tenha nada expresso na emenda constitucional número 132, nem na lei complementar número 214, é isso que os estados e os municípios entendem, né? Eles afirmam que o ICMS ele incide sobre o valor da operação e o ISS sobre o preço do serviço. Por valor da operação e por preço do serviço, eu tenho que considerar absolutamente tudo que está dentro desse preço do serviço ou desse valor da operação, inclusive os tributos, né? Os tributos que são emitidos na nota, que constam da nota. Então, eles entendem que a base de cálculo é formada por todos os tributos. E, no caso, é formada também pelo CBS e IBS, que serão tributos a serem calculados também nessa nota fiscal. E essa foi, de fato, a intenção manifestada pelos estados e municípios. Eles querem que essa tributação ocorra porque eles estão fazendo conta contando com isso. É preciso manter a arrecadação dos tributos sobre o consumo, mesmo ao longo do período de transição e após a reforma tributária. E qual é essa arrecadação? 1 trilhão e 200 bilhões de reais ao longo de um ano. Para chegar nesse valor, eles estão contando que o ICMS incida sobre a CBS e IBS e o ISS incida sobre a CBS e o IBS. Preferiu-se então deixar do jeito que está a incidência de ICMS e ISS, não fazer qualquer alteração nessa legislação nova que veio. Então fica aquela penumbra, né? Aquela zona cinzenta. Ah, mas vai incidir mesmo ou não vai? Né? A intenção dos estados é que incida. A intenção dos contribuintes é que não incida. E a gente vai ter novamente várias novas teses para se discutir da incidência de tributo sobre tributo aí ao longo do período de transição da reforma. E foi pensando nisso que o Partido Novo protocolou na semana passada o PLP número 16 de 2025. É o primeiro PLP que pretende alterar a lei complementar número 214 de 2025, que regulamentou a reforma tributária para fins de CBS, IBS e imposto seletivo. E o que pretende esse PLP número 16 de 2025? Justamente que os tributos atuais, ICMS, ISS e IPI, não incidam sobre a CBS e o IBS. Vamos acompanhar a tramitação desse novo PLP, mas a verdade é que, se não passar esse PLP, essa é uma tese para judicialização bem mais forte do que seria a discussão que foi derrotada, que era a incidência do ICMS sobre o PIS/COFINS, né? Essa tese perdeu no STJ recentemente, porque presume-se que o valor da operação, que é a base de cálculo do ICMS, ele pressupõe os tributos na base de cálculo, né? Mas os tributos calculados por dentro. É aí que está a sacada. A mesma coisa para fins do ISS. A base de cálculo é o preço do serviço, que também presume-se que os tributos estão dentro desse preço do serviço. Mas a CBS e o IBS são calculados por fora, né? Essa é a novidade da reforma tributária, uma novidade maravilhosa, né? Que é difícil entender e explicar, inclusive para um estrangeiro, por que aqui se calcula por dentro os tributos. É justamente para não dar uma transparência, né? Para o contribuinte não saber quanto ele está pagando efetivamente, né? Então, está se mudando tudo isso agora. CBS e IBS vão ser calculados por fora. E esse fato de ser calculado por fora prejudica
a ideia dos estados e dos municípios de que esses tributos devem compor a base de cálculo do ICMS e do ISS. Porque se é calculado por fora, ele não compõe o preço do serviço, ele não compõe o valor da operação, né? Então, é uma tese um pouco mais forte do que a que perdeu ali no STJ, que era a incidência de ICMS sobre o PIS/COFINS, né? A gente entende aqui que pode ter uma judicialização importante, isso se o PLP número 16 de 2025 não passar, né? Então, vamos acompanhar. Mas é mais uma coisa que me tira do sério. Esse vídeo foi construído com base nos debates que tivemos no grupo de WhatsApp do Gert e eu agradeço imensamente aqui a participação especial do professor e doutor Salvador Cândido e do professor e doutor Adriano Subirá, que colaboraram muito com insights sobre essas discussões e foi uma troca muito bacana que a gente teve ali, então isso motivou a fazer esse conteúdo aqui para vocês. Espero que tenham gostado.